Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula interessante sobre a estrutura de Yom Kippur. Observando profundamente a estrutura dos Amemoraim, dos dias temíveis, que começaram a Rosh Hashanah, seguidos imediatamente pelos 10 dias de arrependimento, a Seret Mitzvah, e no final, Yom Kippur, nos levanta uma série de perguntas. Primeira pergunta: qual é o sentido de julgar uma pessoa em Rosh Hashanah? Se em Yom Kippur Deus perdoa os pecados, a ordem deveria ser ao contrário. Primeiramente, Yom Kippur, para perdoar as transgressões que a pessoa abandonou completamente, e sobre as transgressões que a pessoa não abandonou, seria julgada em Rosh Hashanah. Segunda pergunta. No Talmud, Rosh Hashanah, Tetzain Amud Bet, 16b, consta o seguinte: disse Rabi Yochanan, 3 livros são abertos em Rosh Hashanah: o livro dos perversos, o livro dos justos e o livro dos intermediários. Os justos são escritos em carimbados imediatamente para a vida. Os perversos são carimbados imediatamente para a morte. E os médios estão pendentes até Yom Kippur. Caso tenham méritos, serão escritos e carimbados para a vida. E se não, entendemos daqui que Yom Kippur é necessário principalmente para os médios. Ou seja, os justos não necessitam de Yom Kippur. Os perversos não lhe servem Yom Kippur. Isso é muito integrante. É possível que um dia tão grande e temível e terrível como Yom Kippur sirva somente para a parte do povo? Terceira pergunta. O Rambam Maimonides escreveu em Mishneh Torah, Ilhot Teshuvah, capítulo 3, Halakha 1, que se o balanço de uma pessoa seja 50% de mitzvot e 50% de transgressões, é considerado médio. Caso o balanço seja inclinado para o lado das mitzvot, é considerado justo. Se o balanço é inclinado para o lado das transgressões, é considerado perverso. Portanto, parece simplesmente que os médios têm a obrigação de cumprir somente uma única mitzvah para serem carimbados no livro da vida, pois, segundo descrito antes, deste modo, o balanço será inclinado para o lado das mitzvot e, portanto, serão como os outros justos. Porém, o Rambam conclui, de outro modo, que o médio não depende de fazer uma mitzvah para ser considerado como justo, mas necessita fazer teshuvah para ser considerado como justo. A questão é que sim, em Rosh Hashanah, a maioria das mitzvot qualifica a pessoa como justo. Por que o Kippur somente a mitzvah de teshuvah qualifica como justo e não qualquer outra mitzvah inclina a balança? Para compreender esse assunto, devemos estudar o sistema de legislação e, a partir disso, será possível entender um pouco do sistema de legislação celestial. Assim consta no Talmud, Brachot, Nun Het Amud Aleph, 58a. O reino terrestre é parecido com o reino celestial. Em todos os países do mundo, há um sistema de leis que geralmente é formado por 2 instituições. A instituição do direito, com todos os seus ramos e partes, que determina a lei dos direitos ou deveres, e, quando necessário, nega a liberdade da pessoa e coloca atrás das grades. A instituição da presidência, o presidente, também trata das ações dos seres humanos e, quando acha conveniente, libera os que foram condenados à prisão, concedendo a concessão da anistia. Ambos sistemas, tanto um quanto o outro, seus modos de operação são diferentes. O papel da instituição legal é investigar os fatos da maneira mais precisa, pesá-los de chegar a um veredicto. Se uma pessoa é responsável, ele receberá a punição que merece. E se for absolvido e considerado inocente, será absolvido com base na lei e na justiça. A sociedade humana precisa dessa instituição para que a ordem controle nossas vidas e evite a violência, como consta na Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 3, Mishnah 2. A anistia da instituição presidencial não é baseada em fatos. Simplesmente concede anistia àqueles que, mesmo sendo culpados por seus atos, e, em consequência, receberam a devida punição, ao se arrependerem de seus maus caminhos, lhe é considerado uma nova oportunidade para melhorar os caminhos. A instituição perdoadora também é construída à base das regras claras. Só depois de receber recomendações claras da prisão
que o réu mudou completamente durante sua prisão. E, obviamente, que ele pretende iniciar uma nova página na sua vida, receberá anistia. Promessa de vontade de mudar do caminho não o salvará do cárcere. À luz de tudo isso, não há dúvida que as duas instituições podem trabalhar sincronizadas, pois cada uma delas tem sua função específica no momento certo e na hora certa de serem postas em prática. É inconcebível proceder à anistia sem um julgamento, pois desse modo eliminamos com nossas mãos o sistema judiciário. Por outro lado, a essência da anistia é dar uma oportunidade àqueles que falharam e caíram que voltem aos bons caminhos. Da mesma forma, os sagrados dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur são construídos e organizados. Rosh Hashanah analoga à instituição tribunal, um dia em que toda a humanidade está em julgamento. Yom Kippur é paralelo à anistia, dia no qual Deus dá chance àqueles que falharam e caíram que voltem aos bons caminhos. Em Rosh Hashanah, Deus examina as ações de cada um com a máxima precisão, com base na lei da justiça, e determina o julgamento correto para ele ou para ela. Além disso, não há base para discutir um perdão sem um julgamento prévio. O povo de Israel necessita de Yom Kippur. Mesmo os justos, que são imediatamente assassinados em Rosh Hashanah para a vida, necessitam de Yom Kippur, pois o Rambam definiu como tzadik com aquele que tem mais mitzvot que pecados. O que significa que, no seu caso, pode haver muitas transgressões, mas seus méritos são maiores que as transgressões. Isso é parecido com uma pessoa que é conhecida em sociedades como rica, mas sua conta bancária está endividada em um dado momento. As transgressões reduzem sua imagem espiritual, enfraquecem a presença divina em sua personalidade. As transgressões constroem uma espécie de separação entre ele e Deus, como consta no Passuco Yeshayahu, capítulo 59, Passuco 2. E assim diz o profeta Yeshayahu. Ele diz o seguinte: o profeta Yeshayahu diz o seguinte: por que os seus pecados estão diferenciando entre você e o Senhor teu Deus? Essa situação requer um reparo. Este é o trabalho dos justos nos 10 dias de chuva entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fazer chuva, ou seja, retornar às origens espirituais e consertar uma má situação que criou através de seus pecados e suas transgressões. Ao fazer o máximo para corrigir essa situação, Deus lhe ajuda para completar sua vontade e esforço. E também lhe repõe seu devido lugar espiritual. Mesmo os ímpios, que têm outra oportunidade nesses dias. Na reza de Avinu Malkeinu, recitamos: Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, rasgue nosso decreto, Kra Rog Zardinenu. Ou seja, mesmo depois que a sentença foi escrita, existe a possibilidade de anular. A missão do ímpio nesses dias é chegar a essa recomendação do Avinu Malkeinu. E caso ele realmente chegue a esse ponto, convencendo a Deus de sua real vontade de melhorar seus caminhos, também será perdoado nesse dia, sendo que Deus lhe concede uma nova chance de provar suas verdadeiras intenções. Ao longo do ano, o Satã, denominado capeta, e etc., tem a permissão para acusar contra o povo de Israel sobre os seus pecados. Somente um dia do ano, em Yom Kippur, ele está proibido de exercer sua profissão. Nesse dia sagrado, ele sai em busca de iniquidades do povo de Israel e não encontra. Ele volta a aparecer diante de Akadosh Baruch Hu e diz: Senhor dos mundos, há um povo na terra que é como os anjos da guarda no céu. Assim como os anjos estão livres dos pecados, seus filhos, no dia de Yom Kippur, são puros e refinados de todos os pecados. Deus ouve as palavras da defesa de seus filhos e imediatamente expia todo o povo, do grande ao pequeno, como está escrito em Vaikra, capítulo 16, passuco 33. Ve'al kol amakal yechaper, e expirar sobre todo o povo da congregação. Yom Kippur expia as transgressões entre homem e Deus,
como é dito em Vaikra 16, capítulo 5. Ki bayom hazeh yechaper aleichem, litaher etchem, mikol chatotechem. Pois nesse dia se fará explicação sobre vocês para te purificar de todos os seus pecados. Esse dia sagrado salva a existência do mundo. Se não fosse por esse dia, o mundo não poderia existir por causa da multiplicidade de ofensas para as quais não haveria perdão. Mas há ofensas que Yom Kippur não expia. A pessoa que já vou pecar e fazer tchuvá. Pecar e fazer tchuvá, o Kippur vai perdoar, ele está errado. Yom Kippur não expia suas iniquidades. Se pensa que pode fazer o que quiser e depois esperar de qualquer maneira, mesmo aquele que diz, eu pecarei e voltarei em tchuvá, o dia não expia por ele. Se ele acredita que o fato de arrepender permite pecar indefinidamente, ele está errado. O arrependimento é a graça e a oportunidade de Deus para nós, mas não tem o propósito de dar legitimidade ao pecado. Também, para as transgressões entre o homem e seu amigo, Yom Kippur não perdoa até que seja perdoado por seu amigo. Então, pessoal, na verdade, Yom Kippur, ele perdoa, mas não todos os pecados. Yom Kippur é o grande dia do povo de Israel. Nesse dia, o relacionamento maravilhoso entre ele e Deus atinge seu clímax. O perdão e a expiação, que constituem o eixo central do dia, são fundamento da revelação, da reaproximação entre Deus e suas criaturas. Em Yom Kippur, o Satan não tem permissão para acusar. E quando nenhum poder estranho é empurrado entre os amantes, entre Deus e o povo de Israel, eles podem estar juntos sem nenhuma interrupção. A possibilidade da grande pureza oculta nesse dia decorre do apego renovado a Deus que é criado em cada um de nós. Em Yom Kippur, todas as divisões que separam as pessoas de Deus são removidas. Nesse estado de suprema aderência, todos os pecados, iniquidades, defeitos desaparecem espontaneamente. O poder da pureza do Criador irradia para todos os que apegam a Ele, se apegam a Ele. Do lado da amargura, da tristeza, que expressa o remorso pelo pelo passado, e do lado da vergonha pelos erros, o elemento da alegria também não faltou em Yom Kippur. Livrar-se da pecaminosidade inunda o homem de alegria. O que poderia ser mais triste do que ser levado por um redemoinho de luxúrias, paixões e transgressões? E aí vem um dia por ano e dá ao homem um cinto de salva-vidas, com o qual ele sai das profundezas do pecado. Você tem alegria maior do que isso? Os sábios deixaram claro que não apenas o povo de Israel está feliz nesse dia, mas Deus também está feliz com eles. Essa alegria só pode ser encontrada na revelação entre amantes de coração e alma. Se em certas circunstâncias uma montanha se elevar entre eles e eles se separarem, quando conseguem fazer a ponte entre eles novamente, a alegria e o amor sobem e crescem sem fronteiras. Quando fizemos a confissão em público, o vidui, adicionamos a introdução significativa. Pedimos a Deus, nosso Deus, e o Deus de nossos pais nos perdoa e nos expia. E aqui vamos detalhar uma série de razões pelas quais pedimos seu perdão e expiação por nós. Nós somos servos e você é nosso Senhor. Kianu avadecha veatá adoneinu. Achamos uma longa série de imagens, todas as quais pintam um quadro do relacionamento maravilhoso. Foi estabelecido entre o Criador e nós, e por causa do qual temos direito ao perdão. Continuamos com a oração de glória. Somos teu rebanho e tu és nosso. Anu tzonecha ve'ataroenu. Somos tua herança e tu és nosso destino. Somos teu rebanho e tu és nosso pastor. Nós somos a tua vinha e tu és nossa. Nós somos tua ação e tu és nosso criador. Nós somos tua mulher e você é nosso tio. É impossível ignorar a grande verdade entre nós e o Senhor do mundo. Laços especiais de afeto foram estabelecidos. E, em virtude deles, pedimos desculpas por nosso fracasso. Somos parte de todo o povo de Israel. Yom Kippur revela nossa conexão com o Criador
E, portanto, não perdemos a esperança que todos nós possamos, através de nossos atos, demonstrar ao Todo-Poderoso nossa verdadeira vontade de fazer tshuva, e mesmo que muitos obstáculos no meio do caminho, de qualquer modo, ao ver a nossa verdadeira e sincera vontade, Deus nos concederá todas as ferramentas necessárias para que possamos pôr nossa vontade em prática. Shana Tová, Gmar Hatimah Tová, tudo de bom para todos.